Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum regimental, estando presente nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas, declaro aberta a sessão plenária de número 1603. Faço a minha autodescrição, sou mulher, pele clara, cabelo escuro, estou usando uma beca de cor preta. Deixo de submeter à ata a aprovação desse colegiado, tendo em vista o disposto no artigo 70 do Regimento Interno da Corte, que aboliu a obrigação do registro em ata das sessões nos termos do assento regimental número 9/2024. Não há pedido de vista, pelo que inicio pelo item 1 da pauta, processo 139.626, com a palavra nosso ilustre conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, senhora presidente. Eu estou aqui em busca do processo. Pois não. Quanto Vossa Excelência encontra, já justifico a ausência justificada dos conselheiros Ronald Polanco, Nalu Maria Gouveia Lima e José Ribamar Trindade, que se encontram em trabalhos pelo tribunal, bem como da nossa conselheira substituta, Maria de Jesus. Sim. Quer passar para o segundo, enquanto chega o outro? Quer passar para o segundo processo? Com o terceiro? Pode ser, então, enquanto chegam os outros dois. Posso iniciar pelo terceiro e o nosso secretário providencia. Terceiro está ok, conselheiro Valmir? Terceiro se encontra? Terceiro processo? Pronto, então faço a inversão enquanto chegam os outros e Vossa Excelência então está com a palavra para o processo 147.997, o item 3 da pauta. Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao processo terceiro. Processo número 3 da pauta, que é o 147.997, como bem foi dito pela nobre presidente. Então, vamos ao relatório. Tratam os presentes autos de monitoramento das determinações contidas no acórdão número 14.475 de 2024, zerado nos autos do processo número 144.276, fiscalização ordenada nacional, com objetivo de realizar levantamento in loco quanto às condições da oferta educacional, instauração escolar, estrutura escolar na Prefeitura Municipal de Sena Madureira. A terceira COESEX, responsável pela instrução do feito, emitiu nos relatórios técnicos de folha 46/56, dando conta do apurado. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas emitiu parecer às folhas 62/64, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Valmir. Com a palavra o nosso ilustre representante do Ministério Público de Contas.
Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processo de monitoramento destinado a verificar a implementação por parte da origem das ações determinadas nos itens 1.1 e 1.2 do Acórdão número 14.475/2024, em face das inadequações encontradas na Escola Raimundo Hermínio de Melo, localizada no município de Sena Madureira, a saber, notificar o senhor Aberson Carvalho de Souza, secretário estadual de Educação do Estado do Acre, para que, 1.1, apresente, no prazo de 30 dias, a partir da sua notificação, o planejamento das ações que serão adotadas em relação às inadequações encontradas na Escola Raimundo Hermínio de Melo, demonstrando os critérios de priorização das ações. 1.2, providencie junto ao INEP a correção da competência e dos dados relacionados à referida escola. O relatório de monitoramento destacou que a Escola Raimundo Hermínio de Melo, localizada na zona urbana do município de Sena Madureira, atende às redes municipal e estadual de ensino, estando a gestão sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação, em face da Lei Municipal número 676/2020, de 20 de março de 2020. Destacou também que a análise se embasou nas informações encaminhadas pela Secretaria de Educação e por inspeção in loco, realizada no dia 18 de novembro de 2024, constando ocorrências de intervenções na infraestrutura da escola que, todavia, não foram suficientes à correção integral das inadequações anteriormente identificadas, destacando como problemas prioritários a serem resolvidos a falta de acessibilidade e a ausência de extintores de incêndio, um dos mais graves. Ademais, levantou que o responsável não se manifestou a respeito do contido no item 1.2 do julgado, ou seja, correção da competência e dos dados relacionados à escola Raimundo Hermínio de Melo junto ao INEP. Ao final, concluiu pelo cumprimento parcial das determinações contidas no item 1.1 do Acórdão número 14.475, propondo a correção da autuação do feito no que se refere à entidade responsável, a emissão de determinação à origem para a reformulação do plano de ação e a realização de novo monitoramento. O processo foi enviado ao Ministério Público de Contas em 5 de fevereiro de 2025. Do exame do feito, verifica-se inicialmente que as determinações contidas nos itens 1.1 e 1.2 do julgado em tela têm origem nas inadequações identificadas na Escola Raimundo Hermínio de Melo, localizada no município de Sena Madureira, durante a fiscalização ordenada nacional, realizada no dia 26 de abril de 2023. Relativamente ao item 1.1, verifica-se que, embora fora do prazo estipulado no julgado, a origem encaminhou justificativas acompanhadas de um planejamento, indicando as ações a serem adotadas para a correção das inadequações encontradas, cujo cronograma informava o início das ações em dezembro de 2024 e finalização em julho de 2025, restando, a nosso ver, prejudicada a análise conclusiva neste momento. Contudo, a área técnica identificou, durante visita em loco, a ocorrência de algumas intervenções na infraestrutura da referida escola, porém insuficiente para corrigir todas as inadequações apontadas na fiscalização ordenada nacional, carecendo de continuidade do monitoramento. Concernente ao item 1.2, segundo as informações constantes no site do INEP, até a presente data, a origem não providenciou a correção dos dados da escola junto àquela autarquia federal, o que deve ser corrigido. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela continuidade do monitoramento em face das propostas constantes no cronograma de reforma da Escola Raimundo Hermínio de Melo, de responsabilidade do Governo do Estado do Acre, a fim de garantir a plena execução das ações de melhoria em sua infraestrutura. Finalmente, pela correção da autuação do feito, para alteração da entidade responsável. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Obrigada, senhor. Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao voto. O levantamento em loco, quanto às condições da oferta educacional e infraestrutura escolar na Escola Urbana Raimundo Hermínio de Melo, no município de Sena Madureira, ocorreu no dia 12 de novembro de 2024. Em atendimento à determinação contida no Acórdão número
14.476 de 2024 deste Tribunal de Contas, o gestor encaminhou a esta Corte o documento de folhas 16/28, onde apresentou justificativas e um plano de ação para sanar as inconsistências encontradas na Escola Raimundo Hermínio de Melo. Assim, diante do exposto, visto e analisado o processo, acompanhado a sugestão do Ministério Público de Contas e da área técnica, voto por, primeiro, determinar que a origem, no prazo de 30 dias, apresente um planejamento das medidas que pretende adotar com relação às inadequações apontadas no relatório de análise técnicas de folhas 46/56. 2. Determinar que a origem providencie a correção da competência e dos dados da escola junto ao INEP. 3. Recomendar que a origem estabeleça mecanismo de gestão para levantamento periódico das condições de infraestrutura, incluindo todas as escolas municipais, visando identificar problemas pontuais e a realização de ações de adequação e manutenção de forma célere e oportuna. 4. Dar ciência ao Conselho Municipal de Educação acerca do apurado neste feito para para a adotação das medidas que julgar pertinentes. 5. Determinar a Secretaria das Seções que realize a correção na atuação do processo no que se refere à entidade responsável pela Escola Raimundo Hermínio de Melo. 6. Determinar a COESEX a dar continuidade no monitoramento em face das propostas constantes no cronograma de reforma da Escola Raimundo Hermínio de Melo, de responsabilidade do governador, ou seja, do governo do Estado do Acre, como forma de garantir a plena execução das ações de melhoria em suas infraestruturas, no singular, infraestrutura, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do nobre relator. Eu também acompanho o voto para efeito de quórum, parabenizando o trabalho realizado, que é tão importante, né, que o tribunal possa fazer esse levantamento com as recomendações devidas na área educacional. Voltando ao início da pauta, Vossa Excelência já se encontra com os processos? Muito obrigado, sim. Agora, para o processo 139.626, continua com a palavra o conselheiro Valmir. Decidiu-se por... Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos voltando realmente ao processo iniciando com o processo número 1 da pauta, que é o processo 139.626, como bem foi dito pela nobre presidente. Então, vamos ao relatório. Trata-se de inspeção para análise do contrato número 05.2012.67-A,
firmado entre o DEPASA e a empresa Oliveira Transportes Locação e Terraplanagem Limitada, cujo objeto é a contratação de empresas de engenharia para executar, ou seja, para execução de obras de infraestrutura no município de Bujari, Acre. A quinta COESEX, responsável pela instrução do feito, emitiu os relatórios, dando conta de todo o apurado. Remetidos os autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 550/557. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata o presente processo de procedimento aberto por solicitação da área técnica deste tribunal para análise da documentação referente ao contrato número 05/2012-67A, firmado entre o DEPASA e a empresa Oliveira Transportes, Locações e Terraplanagem Limitada, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de infraestrutura no município do Bujari. Consta no relatório de auditoria dano ao erário no montante de R$ 4.953.000, referente a pagamento por serviços no âmbito do contrato, sem a devida comprovação. Citação dos senhores Felismar Mesquita Moreira e Gildo César Rocha Pinto, ex-diretores-presidentes do DEPASA, tendo apenas o primeiro apresentado a defesa. Consta ainda que não houve prescrição da pretensão punitiva. A empresa que executou os serviços não foi responsabilizada pela equipe, não tendo sido sequer citada nestes autos. O processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 26 de junho de 2024. Preliminarmente, cumpre verificar a possível ocorrência de prescrição. A análise considerou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se inicia, abre aspas, da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatado sem fiscalização do tribunal, fecha aspas, conforme artigo 2º, inciso 4 da Resolução TCE número 126/2023. Entendeu que este conhecimento se daria a partir da emissão do relatório preliminar de análise técnica, ocorrida em 14 de fevereiro de 2020, havendo interrupção em 18 de março daquele mesmo ano, com a expedição do mandado de citação. Tal interpretação literal do dispositivo citado não se coaduna com a razão de existir do Instituto da Prescrição. Em verdade, por esta lógica, onde não correria o prazo prescricional enquanto não houvesse a emissão de relatório identificando a irregularidade, a conclusão seria imprescritibilidade, enquanto não fosse feita a fiscalização e concluídos os trabalhos de auditoria ou inspeção, o que pode ocorrer, como de fato ocorreu neste caso, mais de 5 anos após finalizada uma obra ou praticado o ato. Diante das diferenças interpretativas que estão sendo adotadas nos processos em trâmite nesse tribunal, temos que, no âmbito dos tribunais de contas, a partir da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 32.201 do Distrito Federal, em 21 de março de 2017, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que incide a prescrição quinquenal prevista na Lei nº 9.873/99, que regula a prescrição relativa à ação punitiva pela administração pública federal direta e indireta, ao Tribunal de Contas da União, pois, embora se refira ao poder de polícia, a lei aplica-se à competência sancionadora da União em geral. Cabe destacar que o relator consignou em seu voto que a aplicação da citada lei à Corte de Contas Federal não se daria de forma subsidiária ou por analogia, mas de forma direta, subjugando a atuação do TCU sempre ao que ela prescreve. Firmado o prazo quinquenal, o colegiado entendeu que estabelece o artigo 1º da Lei nº 9.873/99, que o prazo prescricional se inicia da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia que tiver cessado. E aqui ocorre o primeiro conflito com a Resolução TCE número 126/2023, eis que as opções do termo inicial para a contagem do prazo prescricional não incluem a data da prática do ato, sendo estabelecidas as seguintes hipóteses no seu artigo 4º. 1. Da data em que as contas deveriam ter sido prestadas, no caso de omissão de prestação de contas. 2. Da data de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise. 3. Do recebimento da denúncia ou representação pelo tribunal quanto às apurações decorrentes de processos dessas naturezas.
4, da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatado sem fiscalização do tribunal. 5, do dia em que tiver cessado a permanência ou a continuidade, no caso de irregularidade permanente ou continuada. No caso ora analisado, o contrato foi firmado em 2012, a última medição e pagamento constante destes autos é de dezembro de 2013 e houve autuação processual em 2015. Como não se trata de prestação de contas, nem denúncia ou representação, inaplicáveis os incisos 1, 2 e 3 do artigo 2º. O inciso 4, utilizado como referência pela unidade técnica, não pode ser aplicado conforme explicitado anteriormente. Tal hipótese somente seria admissível em caso de fiscalização concomitante, em que há inspeção durante a execução da obra ou da prestação de serviços continuados, em que se detecta a irregularidade antes do termo final do contrato. Nesta linha, cabe destacar que a resolução desta Corte teve como fonte inspiradora a resolução número 344/2022 do Tribunal de Contas da União, onde justamente é praxe fazer acompanhamento em tempo real da execução dos serviços, sendo impensável realizar inspeção e emitir relatório de fiscalização 4 ou 5 anos após a conclusão das obras ou prestação dos serviços. Temos ainda que a irregularidade apontada, pagamento por serviços não prestados, se configura na hora em que é feito o pagamento, e não durante a execução da obra, de modo que não pode ser enquadrada como irregularidade permanente ou continuada para efeitos do inciso 5. De tal forma que, considerando a decisão da Suprema Corte e a redação constante da Lei número 9.873/99, nossa legislação deveria apontar como hipótese que o prazo prescricional se inicia da data da prática do ato. Assim, feito o termo de recebimento provisório da obra em 30 de dezembro de 2014 e o último pagamento em 19 de dezembro de 2013, este ato deve ser considerado como o marco inicial da contagem do prazo prescricional e não a emissão do relatório técnico. Projetando os 5 anos, o termo final seria 19 de dezembro de 2018, sendo que o relatório da DAF foi emitido apenas em 14 de fevereiro de 2020, sem que se vislumbre quaisquer das hipóteses de interrupção previstas no artigo 4º da resolução já citada. Mesmo que consideremos o termo de recebimento como marco inicial, ainda assim já teria ocorrido a prescrição quinquenal. E, neste ponto, não há como considerar que a mera autuação processual cumpra o requisito para ser declarado ato inequívoco de apuração do fato. Em relação à prescrição intercorrente, da análise de toda a movimentação processual, em princípio, esta não ocorreu. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina por reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal com base no artigo 1º da Lei 9.873/99. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra o conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao voto. Observa-se nos autos que o contrato em análise foi firmado em maio de 2012 e o presente processo foi autuado em 16 de dezembro de 2015. No entanto, o relatório preliminar da análise técnica, que aponta possíveis irregularidades, só foi elaborado em fevereiro de 2020, com os gestores sendo citados em março de 2020, ou seja, quase 5 anos após sua autuação e quase 8 após a assinatura do contrato. Lapso temporal este que, sem sombras de dúvidas, fere frontalmente os princípios constitucionais da razoável duração do processo do contraditório e ampla defesa. Isto posto, e em observância aos princípios constitucionais da segurança pública, contraditório e ampla defesa, e ainda no princípio da colegialidade, reconheço a ocorrência da prescrição e concluo votando pela extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 1º da Lei 9.873 de 1999, e nos artigos
8º e 11 da resolução deste Tribunal de Contas, número 126 de 2023, e artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas, combinado com o artigo 487, inciso 2, do Código de Processo Civil, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do nobre relator. Eu também acompanho o voto do conselheiro relator para efeito de quórum e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. E, senhor conselheiro, no processo número 3, aqui na urgência de lhe acompanhar, eu tinha uma sugestão, só para acrescentar, que, com relação à questão da escola, onde foi identificada a ausência de extintores de incêndio e também a impossibilidade do acesso, né, nas salas de aulas, que essa determinação que foi feita, no caso, à Secretaria Estadual de Educação, que ela ocorra com urgência, né, porque são 2 dados que colocam em risco os estudantes. Né? São graves. Só colocaria esse acréscimo no meu voto, se Vossa Excelência aderir. Também Com certeza que aqueço. Obrigada, Excelência. Agora, permanece com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com o processo 144.275. Muito obrigado, senhora presidente. Então, este é o processo número 2 da pauta, o 144.275, que passamos ao relatório. Trata o presente processo de embargo de declaração interposto pelo senhor Elson de Lima Farias, ex-prefeito de Jordão, por meio de advogado, com o acordo número 13.704 de 2022, do plenário desta Corte de Contas, com o objetivo de esclarecer supostas omissão no mencionado julgamento. A quinta COESEX, responsável pela instrução do feito, emitiu os relatórios técnicos de folha 17/22, dando conta do apurado. Remetidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 27/28. Este é o relatório, senhora presidente. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo senhor Elson de Lima Farias, ex-prefeito municipal de Jordão, por meio de advogado, em face do acordo número 13.704 de 2022, proferido nos autos do processo número 137.821, por meio do qual o gestor foi condenado ao pagamento de multa em razão de omissão verificada no cumprimento de determinações desta Corte de Contas referentes à obrigação de promover a cobrança de débitos impostos em acordos proferidos pelo Tribunal de Contas. Aduz o embargante, em síntese, que a decisão impugnada teria sido omissa, uma vez que não considerou adequadamente a argumentação de defesa deduzida no feito, relativa a questões inerentes à função gestora do embargante, especialmente a ausência de dolo na conduta. Assevera, ademais, que a responsabilidade subjetiva do gestor não pode decorrer de mera assinatura em documentos, não sendo global nem universal, e que a aplicação de penalidade pecuniária, em caso, configuraria enriquecimento sem causa da administração pública, já que a conduta imputada em seu desfavor não teria provocado qualquer dano ao erário, tampouco locupletamento por parte do gestor. Além disso, sustenta que a decisão impugnada não observou adequadamente o disposto na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 13.655/2018, uma vez que teria deixado de considerar as reais circunstâncias e dificuldades da época dos fatos enfrentadas pelo gestor, pugnando, desse modo, pela reapreciação da argumentação de defesa apresentada para, concedendo-se efeitos infringentes ao pleito,
seja determinada a reforma do acordo impugnado. Em sede de análise técnica, a 5ª COESEX considerou que os pontos invocados como supostas omissões foram objeto de deliberação na decisão impugnada e que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e desta Corte de Contas, todas as questões suscitadas capazes de infirmar as conclusões obtidas no julgamento proferido foram objeto de apreciação. Ademais, considerou que os embargos sob análise visam, na verdade, promover a rediscussão da matéria de defesa apresentada nos autos originários, incabível em sede de embargos de declaração. Desse modo, sugeriu-se conhecimento dos embargos, em vista do preenchimento dos requisitos formais da espécie, mas, no mérito, seu não provimento. Compulsando os autos, verifica-se, com efeito, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual os embargos ensejam conhecimento. Quanto ao mérito, no entanto, observa-se da decisão impugnada e do voto que a integra, que as conclusões obtidas foram adequadamente fundamentadas em consonância com a jurisprudência desta Corte de Contas, não havendo omissão ou contradição em ensejar o reparo pretendido, sendo certo, ademais, que os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria de mérito apresentada pelas partes nos autos originários. Além disso, os efeitos infringentes pretendidos constituem medida excepcional, apenas justificada quando haja manifesto equívoco na decisão embargada, nos casos de nulidade absoluta ou erro material, o que não se verifica no acordo impugnado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se em totum o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. Então, vamos ao voto. O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos legais de admissibilidade previsto no artigo 69 da Lei Complementar Estadual número 3893, razão pela qual deve ser conhecido. Quanto ao mérito, compulsão dos autos, denota-se que o objetivo do embargante é discutir a matéria. Neste caso, convém explicar que os embargos não têm o objetivo de discutir o mérito da decisão embargada. A sua função principal é clarificar, completar ou corrigir erros materiais que possam conter na decisão, mas não modificar o resultado como quer o interessado. Dessa forma, pelas razões expostas, consubstanciado no relatório de análise técnica de folha 17/22 e na manifestação do doutor Parquer de Contas, de folhas 27/28, concluo votando. 1. Pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se no todo o acórdão número 13.704 de 2022 do plenário desta Corte de Contas, por seus próprios fundamentos. E 2, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, Excelência. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Pela nossa nova jurisprudência, hoje nós não aplicamos mais punição nesses atos. No entanto, o remédio seria pelo recurso e não pelos embargos. Então, nesse sentido, acompanho o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o nobre relator, senhora presidente. Eu também acompanho o conselheiro relator para efeito de quórum e assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto por ele proposto. Com a palavra agora o conselheiro Antônio Cristóvão para o processo 147.387. Obrigado, presidente. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia ao nosso procurador, doutor Sérgio Cunha. Bom dia, doutor.
nosso decano, conselheiro Valmir Ribeiro, Isso. conselheiro Antônio Malheiro, nosso secretário das sessões, as pessoas aqui no auditório e as que estão nos assistindo pelos nossos meios de comunicação. Passamos, então, ao processo 147.387. Relatório. Trata os autos de denúncia com pedido de medida cautelar apresentada pela empresa New Line Sistemas de Segurança Limitada e Bindar Assessoramento e Treinamento Profissional Limitada, ora qualificadas como denunciantes, relatando a ocorrência de possíveis irregularidades na condução do pregão eletrônico SRV número 078/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura e Esportes, cujo objeto é o registro de preços para a contratação de empresa para prestação de serviço de segurança eletrônica, monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta respostas nas dependências das unidades da Secretaria Estadual de Educação, localizada no estado do Acre, no valor estimado de R$ 78.636.055,56. O órgão técnico deste tribunal emitiu relatório de análise técnica das folhas 344 a 362. Por meio da decisão de folha 365 a 377, indeferi o pedido de suspensão cautelar do certame, visto que, naquele momento, verifiquei que requisitos autorizadores para sua concessão prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal, não haviam sido preenchidos e determinei a citação dos gestores, senhor Aberson Carvalho de Souza, secretário estadual de Educação, Cultura e Esporte, e o senhor Mário Jorge Moraes de Oliveira, pregoeiro, responsável para se manifestarem no feito, bem como a notificação da empresa Teltex Tecnologia S.A. em recuperação judicial para se manifestar sobre o conteúdo da denúncia. Devidamente citados e notificados as folhas 380 a 381, os responsáveis e a empresa Teltex apresentaram inicialmente pedido de dilação de prazo, o que lhes foi deferido. Em seguida, apresentaram as defesas de folha 398 a 420, 422 a 425, 441 a 443, de forma tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 445. Os autos foram remetidos novamente ao órgão técnico deste tribunal, que analisou as defesas apresentadas e emitiu o relatório conclusivo de análise técnica das folhas 449 a 464. O Ministério Público de Contas manifestou a folha 469 a 472 dos autos, por meio do pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigada, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de denúncia apresentada a esta Corte de Contas pela empresa New Line Sistemas de Segurança Limitada acerca de supostas irregularidades no pregão eletrônico SRP número 078/2024, realizado pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de segurança eletrônica monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana, com monitoramento remoto de sistemas de alarmes e de vistoria de pronta resposta nas dependências das unidades da Secretaria de Educação, localizadas do Estado do Acre,
no valor estimado de R$ 78.636.055,56. Instruem a denúncia, a documentação de qualificação do denunciante, cópia de proposta apresentada no certame, recursos interpostos, decisões administrativas pela rejeição dos pleitos e documentação diversa expedida no processo. Apensado ao feito, os autos do processo número 147.366 desta Corte de Contas, cujo objeto é a apuração de supostas irregularidades no mesmo processo licitatório, conforme denúncia apresentada pela empresa Bindá Assessoramento e Treinamento Profissional Limitada, que também participou do certame. Aduz a denunciante Newline, em síntese, que a administração não observou adequadamente as normas que regem o processo de licitação, uma vez que teria exigido documentação sem previsão no edital do certame. Além disso, assevera que, embora tenha apresentado proposta com preço significativamente inferior e, portanto, supostamente mais vantajosa, sua oferta foi declarada inexequível pela administração, sem que, no entanto, tenham sido realizadas quaisquer diligências para apurar a efetiva execuibilidade da proposta ou para oportunizar a correção de erros sanáveis. Por fim, sustenta que a unidade gestora não estabeleceu no edital do certame critérios objetivos para possibilitar a adequada elaboração das propostas, o que pode ter comprometido a competitividade no certame. Por sua vez, a denunciante Bindá Assessoramento e Treinamento Profissional Limitada assevera que o edital do certame apresenta importantes omissões quanto às especificações técnicas do objeto que se pretendia adquirir, em afronta ao disposto no artigo 6º, inciso 23, e da Lei nº 14.133/2021, dificultando, assim, a elaboração das propostas. Além disso, aduz que a administração vedou a participação no certame de entidades empresariais reunidas em consórcio, sem que, no entanto, tenham sido apresentadas justificativas para a medida, o que representaria restrição indevida à competitividade. Em sede de análise preliminar, a área técnica desta Corte verificou que a administração licitante não observou adequadamente o disposto na Lei nº 14.133/2021, uma vez que declarou a inexecuibilidade da proposta apresentada pela licitante Newline Sistemas de Segurança Limitada, sem que, no entanto, tenha sido realizado previamente diligências para a efetiva apuração de viabilidade da proposta, que, conforme apurado, embora possuísse falhas formais, estas poderiam ter sido sanadas mediante simples diligência e, desse modo, os preços finais obtidos poderiam importar em celebração de contratação mais vantajosa para a administração. Além disso, apurou que o objeto do certame não foi, de fato, adequadamente detalhado no que tange aos itens descritos à folha 359. A falta de especificações técnicas, além de dificultar a elaboração das propostas, poderia dar margem à indesejável subjetividade na apreciação e julgamento das propostas, conduzindo à fragilidade do certame e representando potencial risco de frustração do caráter competitivo da licitação. Sendo assim, opinou-se pela admissibilidade da denúncia, sugerindo-se a suspensão cautelar do certame, que foi indeferida por esta Corte de Contas por não se considerar efetivamente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores, e a citação dos gestores, Sr. Aberson Carvalho de Souza, secretário estadual de Educação, Cultura e Esportes, e o Sr. Mário Jorge Moraes de Oliveira, pregoeiro responsável, para se manifestarem no feito. Os gestores foram devidamente citados e se manifestaram. As folhas 422 a 425. O senhor Mário Jorge Moraes de Oliveira se manifestou aduzindo em síntese que não houve irregularidade no certame. Por sua vez, o senhor Aberson Carvalho de Souza, secretário de Estado, se manifestou informando que, após recebimento pela unidade gestora da nota de auditoria número 25/2024, encaminhado pelo ofício número 16461/2024, da CGU, Controladoria Geral da União, com recomendações acerca do pregão eletrônico número 78/2024, a administração decidiu revogar, por meio de conveniência e oportunidade, o termo de adjudicação e homologação do certame, a ata de registro de preços número 104/2024 e o contrato 391/2024, conforme documentos de folhas 426 e 427. Sendo assim, requereu o arquivamento do feito em razão da perda de objeto. Em sede de análise conclusiva, a área técnica desta Corte verificou, com efeito,
que a unidade gestora determinou a revogação, por motivo de conveniência e oportunidade, do termo de adjudicação e homologação do pregão eletrônico, número 78/2024, a ata de registro de preço número 104, dele decorrente, do contrato número 391, de 2024, que havia sido firmado no âmbito do certame, conforme decisão número 3/2024 da Secretaria Estadual de Educação, publicada no Diário Oficial número 13.875, de 3 de outubro de 2024, apurando-se, ademais, que não foram realizados pagamentos no âmbito do contrato, razão pela qual sugeriu o arquivamento do presente feito, em razão da perda do objeto da análise. Compulsando os autos, verifica-se com efeito a ocorrência de irregularidades no âmbito do pregão eletrônico número 78/2024, realizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, descritas pela análise técnica, que poderiam ter implicado em dispêndio indevido de recursos públicos. Não obstante, a partir de notificação pela Controladoria Geral da União, bem como da ciência do relatório preliminar da análise técnica deste Tribunal de Contas, a unidade gestora decidiu revogar a homologação da licitação, o que, com efeito, compromete a análise das denúncias apresentadas. Não obstante, observa-se que o serviço cuja contratação se pretendia se reveste de especial relevância, não admitindo interrupção sem afronta ao princípio da eficiência. Sendo assim, considerando-se a revogação dos atos do pregão presencial SRP número 78/2024, bem como a revogação verificada anteriormente do pregão eletrônico número 070/2022, destinado à contratação do mesmo objeto, cumpre apurar, por meio dos instrumentos cabíveis, de que forma a prestação do serviço vem sendo realizada no âmbito da unidade gestora. Além disso, observa-se que a administração determinou a revogação não da totalidade da licitação, mas do ato de homologação e adjudicação do pregão eletrônico número 78/2024, bem como dos atos subsequentes dele decorrentes. Desse modo, em vista das irregularidades apuradas, especificamente as omissões e desconformidades no edital do certame, cumpre a esta Corte acompanhar pelos meios cabíveis os eventuais desdobramentos da licitação. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas, em consonância com a análise técnica realizada no feito, pelo arquivamento do presente feito, tendo em vista que a revogação dos atos do certame, operada pela unidade gestora, comprometeu a análise das denúncias apresentadas. Não obstante, considerando-se a abrangência da revogação realizada pela unidade gestora, opina-se desde já pela necessidade de acompanhamento por esta Corte de Contas, por meio dos instrumentos cabíveis, dos eventuais desdobramentos da licitação, sem prejuízo, por fim, da apuração a juízo desta Corte acerca da atual situação da prestação do serviço, considerando-se a. as irregularidades verificadas no certame, ora sob análise, e b. que a licitação anterior para a contratação do serviço foi revogada em sua totalidade em abril de 2023. É o pronunciamento. Obrigada, Excelência. Com a palavra, o conselheiro relator. Obrigado, presidente. Passando direto ao voto, com as considerações do doutor Parquet, voto 1. Pelo conhecimento da denúncia por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 143, inciso 1, parágrafo 1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, combinado com o artigo 84 e 85 da Lei Complementar Estadual 38/93, e pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do inciso 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal, em razão da perda de objeto, em face da revogação do edital do pregão eletrônico SRP número 078/2024 e os atos dele subsequentes, termo de adjudicação e homologação, a ata de registro de preço número 104/2024 e o contrato número 391/2024, conforme decisão número 3/2024 da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, publicada no Diário Oficial do Estado,
número 13.875, de 13/10/2024. E 2, pela comunicação desta decisão aos denunciantes, aos responsáveis e seus representantes legal, e à empresa Teltex Tecnologia S.A. em recuperação judicial, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Obrigada, excelência. Em votação, o conselheiro Valmir. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Também acompanho o voto do conselheiro relator, acrescentando o devido acompanhamento por esta Corte dos desdobramentos decorrentes dessa licitação. Ela prosseguiu, né? A licitação. Foi cancelado, Foi revogado, mas pediu. foi revogado, então não tem que tá. acompanhar. Na verdade, assim, o procedimento... O nosso Lincoln já acompanha normalmente se tiver acompanhando, outro, né? Isso, o procedimento foi revogado. O que nós pedimos é que houvesse um acompanhamento para ver como eles vão atender aquele objeto, né? Como se eles estão fazendo uma nova contratação, Desdobramentos o que eles dessa estão decisão. fazendo. Mas isso aí realmente o É apenas assim, é interessante essa situação pelo seguinte, porque, veja bem, o procedimento, ele realmente tinha falhas, né? Tinha. O Tribunal de Contas foi lá, citou o gestor, ele insistiu que não tinha irregularidade nenhuma, precisou vir um documento da Controladoria Geral da União, para aí sim ele revogar o procedimento. Certo. É importante esse acompanhamento porque, às vezes pode surgir por exemplo, uma contratação emergencial, dizendo que agora não dá tempo mais para licitar. Ficar atento, Então, acompanhando os atos que o tribunal vão decorrer acompanhe. porque eles precisam suprir realmente esse serviço, né? Só para a gente acompanhar o que virá, né? Na realidade, é um assunto que não é de necessidade imediata. Não é imediata, né, a necessidade. Não, é câmaras para vigiar as escolas. 80 milhões de reais. Provavelmente tem Vamos ficar cheiro. atentos. Tanto tem cheiro que foi revogado. Mas é tão grande que isso não ficar vai sair de novo Sem passar. que a gente, porque se nós não virmos uma iniciativa dessas, Muito então a recurso, gente ficar olhando, cascaveando alguma coisa que agora não tem Acompanhar. movimento, talvez não seja necessário. Agora, se houver um movimento Vamos estar nesse acompanhando. sentido, eu acho que nós temos Nós estamos obrigação de estar preparados no para nosso isso radar e aí ir lá e É verificar. importante. Muito bom. Então, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto proposto pelo conselheiro relator. Há processos agora da minha relatoria, razão pela qual solicito ao nosso decano, conselheiro Valmir, que presida e conduza a sessão. Bom dia a todos, obrigado, senhora presidente, pela honra que está me dando neste momento. Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, seguindo a pauta, com a palavra, a excelentíssima senhora presidente, agora como relatora do processo número 2 número 5 da pauta, é o processo 144.261. Com a palavra, a nobre conselheira relatora. Obrigada, excelência. Cumprimento novamente nosso querido doutor Sérgio, procurador adjunto do Ministério Público de Contas, a todos os nossos conselheiros, a todas as pessoas, nossos servidores, auditores e assessores que se encontram aqui no plenário e a todos que nos acompanham também pelas mídias sociais. Tratam os autos de embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Assem Milani, por seus advogados, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e artigo 156 segundo e 158 do Regimento Interno deste Tribunal, objetivando sanar apontada omissão, obscuridade e contradição no Acórdão 13.707, de 20 de outubro de 2022, proferido nos autos da prestação de contas da Prefeitura de Brasileia, exercício de 2017. O plenário decidiu por unanimidade pela irregularidade, parecer prévio, irregularidade e conversão em tomada de contas especial. Constatadas irregularidades na análise das contas apresentadas, aplica-se o artigo 51º da Lei Complementar Estadual número 38/93, cabendo a emissão de parecer prévio
consoante o previsto no artigo 23 da Carta do Estado do Acre. Nos termos dos artigos 44, parágrafo 1º e 78 da Lei Complementar número 3893, considerando serem necessárias a quantificação do dano ao erário e a individualização da responsabilidade, faz-se necessária a conversão do feito em tomada de contas especial, devendo os autos serem encaminhados à DAFO para prosseguimento. E aí vem todo o restante da decisão que foi tomada por ocasião da análise da prestação de contas daquela prefeitura. A severa embargante havia omissão no julgado em exame, uma vez que não foram apreciadas as justificativas apresentadas quanto aos apontamentos da área técnica sobre o balanço patrimonial daquela unidade e os pagamentos realizados a título de outros serviços de terceiro. Afirmou ainda haver obscuridade e contradição, tendo em vista que não foi levado em consideração o saneamento das falhas apontadas, havendo desacordo com o Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 42, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e a Lei 4.320, de 64. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento desses embargos de declaração para reformar o Acórdão 13.707, de 2022, sanando a noticiada omissão, obscuridade e contradição. A Secretaria de Controle Externo se manifestou, por sua coordenadoria especializada, pelo desprovimento dos embargos. Encaminhados autos ao Ministério Público de Contas, seu ilustre procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto, se pronunciou às folhas 30 a 31. É o relatório, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, Excelentíssimo senhor Procurador do Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Assem César, prefeita municipal de Brasileia, por meio de advogado em face do acordo número 13.707/2022, exarado nos autos do processo número 128.583, por meio do qual as contas apresentadas pela gestora, referentes ao exercício de 2017, foram julgadas irregulares em razão das desconformidades apuradas no feito. Aduz a embargante, em síntese, que a decisão impugnada teria sido omissa quanto a pontos levantados pela defesa durante a instrução, especificamente quanto à improcedência da imputação em relação à suposta divergência no confronto do montante da atualização do inventário dos bens imóveis, no valor de R$ 26.783.400, com as incorporações desses bens no balanço patrimonial, bem como suposta divergência da atualização do inventário analítico dos bens com as incorporações desses bens apresentados no balanço patrimonial no valor de R$ 16.943.889, e ausência de bens imóveis no valor um pouco superior a 26 milhões. Além disso, sustenta que a decisão impugnada teria deixado de considerar os argumentos de defesa no sentido da demonstração da regularidade da despesa realizada como outros serviços de terceiros, pessoa física, considerada não demonstrada pela decisão impugnada. Por fim, sustenta que o acordo atacado não demonstrou a efetiva responsabilidade da gestora pelas irregularidades verificadas, deixando de considerar, ademais, que não se verificou a ocorrência de dano ao erário. Desse modo, requer o reconhecimento da omissão do acordo impugnado e a concessão de efeitos infringentes para promover a sua modificação. Em sede de análise técnica, a 5ª COESEX considerou que todos os pontos invocados como supostas omissões foram objeto de deliberação na decisão impugnada e que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e desta Corte de Contas, todas as questões suscitadas capazes de infirmar as conclusões obtidas no julgamento proferido foram objeto de apreciação. Ademais, considerou que a argumentação apresentada nos embargos sob análise consubstancia, na verdade, pleito de rediscussão de matéria de mérito, incabível nesta via. Desse modo, sugeriu-se o conhecimento dos embargos, em vista do preenchimento dos requisitos formais da espécie, mas, no mérito, seu não provimento. Compulsão dos autos, verifica-se, com efeito, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual os embargos ensejam conhecimento. Quanto ao mérito, no entanto, observa-se da decisão impugnada e do voto
que a integra, que os argumentos de defesa apresentados foram examinados e adequadamente apreciados, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, de modo que a reapresentação destes em sede de embargos caracteriza, na verdade, pretensão de reexame de alegações e provas, o que, de fato, não se admite em sede de embargos de declaração. Além disso, os efeitos infringentes pretendidos constituem medida excepcional, apenas justificada quando haja manifesto equívoco na decisão embargada, nos casos de nulidade absoluta ou erro material, o que não se verifica no acordo impugnado. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se in totum o acordo recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Trato os autos de embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Assem Milani, por seus advogados, com fundamento nos artigos 69 da Lei Complementar Estadual 38 e 156, segundo e 158 do regimento desta Casa, para sanar a apontada omissão e contradição no Acórdão 13.707 de 2022. A embargante se insurge contra o referido acórdão, no qual as contas relativas ao ano de 2017 foram julgadas irregulares, dentre outras razões, por terem sido constatados a ausência do inventário analítico dos bens imóveis. Em razão dessas falhas, foi determinada a conversão do feito em tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 e artigo 78 da Lei Complementar Estadual 3893, para quantificar o dano e individualizar a responsabilidade em razão do inventário de bens imóveis que constam registrados no respectivo balanço no valor de 26.783.400,76, realização de despesas sem prévia licitação, pagamento no montante de R$ 2.098.636,64 como serviços de terceiro para a própria Prefeitura de Brasileia. No presente recurso, a embargante manifesta-se quanto a duas das irregularidades apontadas e sobre elas constam no acordo ora embargado as razões pelas quais foram destacadas. Contudo, no tocante à infringência aos artigos 94, 95 e 96 da Lei 4.320/64 e Resolução TCE 87/2013, em razão da ausência do inventário analítico dos bens imóveis, considerando que as contas se referem ao ano de 2017, e melhor avaliando a aplicação da Portaria STN 548, de 24 de 9 de 2015, entendo que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos e modificado o acórdão recorrido para classificar apenas essa falha como ressalva. É sabida a importância do levantamento patrimonial das unidades administrativas para que seus demonstrativos contábeis informem com fidedignidade sua situação patrimonial e, conforme a portaria STN já mencionada, de número 548/2015, os prazos para os municípios com população de até 50 mil habitantes realizarem o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques, item 18, e o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, item 7, eram 1º de janeiro de 2023 e 1º de janeiro de 2021, respectivamente, devendo-se ressaltar que esta Corte tem classificado como ressalva a ausência de inventário de bens móveis e imóveis nas contas anteriores aos referidos prazos, nos termos do artigo 51, segundo da Lei Complementar Estadual número 3893, conforme acórdão os números 14.432/2024, 13.197/2022 e 13.691/2022. Inclusive nas contas relativas ao exercício de 2020 da Prefeitura Municipal de Brasileia, essa falha foi classificada como ressalva. Autos número 140, 391, acórdão 14.514, de 22 de abril de 2024, de relatoria do ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
prosseguindo quanto à não demonstração de regularidade da despesa realizada com outros serviços de terceiro, no montante de R$ 2.098.636,64, uma vez que constou como beneficiária a própria Prefeitura de Brasileia, transcreve-se do acórdão prolatado nos autos da prestação de contas, uma vez que, pela sua leitura atenta, é possível observar que foram debatidos os argumentos lançados pela senhora Fernanda de Souza Sem Milani, não merecendo provimento os declaratórios opostos neste ponto. Apenas a questão do inventário dos bens imóveis. Posto isso, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Sem Milani, no mérito, pelo seu provimento parcial, para classificar como ressalva os itens 1.1 do Acórdão 13.707 e 1 do parecer prévio número 799, ambos de 20 de outubro de 2022, mantendo-se as demais irregularidades apontadas no deciso recorrido e, após as formalidades de estilo, pelo envio dos autos ao arquivo. É como voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, apenas para reconhecer a situação do inventário, porque o ano era 2017, né? E aí concedi os efeitos infringentes para modificar apenas esse item, que realmente nenhum prefeito é reprovado em razão desse inventário nesses períodos. A portaria determinava claramente o período deles. Muito obrigado. Então, vamos à votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Perfeito o entendimento da nobre relatora. O julgamento foi 20 de outubro de 2022, esse e o seguinte, nós não estávamos na sessão e realmente esse é um item que nós não costumávamos punir, né? No entanto, nós não temos dado embargos infringentes, como nós não fizemos no processo número 2. Mas eu acho justo. Só que a partir de agora nós teremos que dar embargos infringentes em todos, né? Então, entendendo que a nobre relatora assim entende que deve fazer a sua correção, acompanha o seu voto, mas também passaremos a analisar os embargos infringentes nos demais. Acompanhe o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhor presidente, com o entendimento do conselheiro Malheiro, a partir de agora vamos usar os embargos infringentes. Porque nessa hipótese aqui houve um erro claro no julgamento, um erro nosso. Porque, como bem destacado pelo conselheiro Malheiro, nenhum gestor teve como irregularidade a não apresentação do inventário. Então, é um erro realmente no julgamento do tribunal. Nessa hipótese, aí então, deu-se o efeito infringente aos embargos para modificar apenas um item do acordo. Mas nessa situação, que tem um erro da Corte. Perfeito? Só esclarecendo essa condição. Acompanhando o voto da nobre conselheira relatora, a decisão foi unanimidade. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Assim, passamos ao processo 6 da pauta, que é o 144.282. Continua com a palavra a excelentíssima senhora conselheira relatora Dulcinea Benício de Araújo. Obrigada, excelência. Esse também é embargos de declaração pela mesma gestora, agora o exercício é de 2018. E o feito questionado, dentre os outros, que não tiveram fundamento, é a mesma situação, a não apresentação do inventário de bens móveis e imóveis. Então, já destacando aqui apenas esse aspecto, que já li no outro e não tem diferença, é o relator, excelência. Com a palavra, excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Esse processo é similar ao processo anterior e a conclusão ministerial foi no mesmo sentido. Verifica-se aqui o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual os embargos sejam conhecidos. E, quanto ao mérito, no entanto, observa-se da decisão impugnada e do voto que a integra, que os argumentos de defesa apresentados foram examinados e adequadamente apreciados, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, não havendo falar em omissão ou contradição, ensejar reparo no acordo impugnado. Por outro lado, cumpre observar que a reapresentação de matérias de defesa
em sede de embargo de declaração é incompatível com os contornos legais do instrumento, sendo incabível a rediscussão de mérito neste âmbito. Por fim, observa-se que os efeitos infringentes pretendidos constituem medida excepcional, apenas justificada quando haja manifesto equívoco, nulidade absoluta ou erro material na decisão impugnada, o que não se verifica no presente caso, segundo aqui o entendimento. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo sim totam o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Muito obrigado. Com a palavra, a excelentíssima senhora conselheira relatora, para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu também, nesse caso, concedi efeitos infringentes em razão, do erro ocorrido no julgamento, tendo em vista que o exercício é 2018, o prazo concedido se situava pela portaria STN entre 2021 até 2023, nas hipóteses aqui já referidas, e posto isso, voto pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pela senhora Fernanda de Souza Semilani, no mérito, pelo seu provimento parcial, para classificar como ressalvo os itens 1.1 do acórdão, que é o inventário, o acórdão número 13.708, e 3 do parecer prévio, número 800, também, questão do inventário, bem como excluir o item 2, uma vez que não se mostra necessária a conversão do feito em tomada de conta especial, uma vez que houve modificação na classificação da falha apontada, mantendo-se as demais irregularidades destacadas no deciso recorrido e após as formalidades de estilo, pelo envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. É a mesma situação. Muito obrigado. Então, vamos à votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha. Anteriormente, nós fazíamos a correção de decisão através do recurso de reconsideração, mas também pode ser feito nos embargos infringentes. Nessa hipótese, eu realmente atribuí o efeito infringente, porque teve um erro real, no nosso julgamento. Na hora que nós julgamos, nós não observamos que naquela hipótese, aquela situação da ausência não poderia ser considerada irregularidade, e sim ressalva, por conta da norma existente. Não, a decisão está correta, tanto é que nós estamos acompanhando Vossa Excelência, só que antes nós só aceitávamos o remédio no recurso de reconsideração para reformar. Porque nos outros não tinha erro nosso. E nesse tem. Perfeito. Nessa hipótese tem. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto. Acompanho também o voto da nobre conselheira relatora, e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. E passando ao processo da pauta número 7, é o 139.553. Continua como relatora a excelentíssima senhora conselheira Dulcinea Benir de Araújo, quem concede a palavra. Obrigada, excelência. Só pegar aqui. É o 139.553, né? É isso. Ouvido o Ministério Público, senhor presidente, peço para julgar em bloco os dois processos seguintes, o 139 e o 144. Ouço o Ministério Público de Contas. Nada a opor, senhor presidente. Ouço meus nobres pares, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. De acordo, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo. Também estou de acordo, senhora presidente, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. O primeiro processo é a apreciação da legalidade de registro da concessão de aposentadoria à senhora Margarete Mota Freire, Secretaria de Estado de Educação, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, o cargo é de apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 3. Segundo processo, aposentadoria voluntária por idade, a senhora Romilda França Batista, também da Secretaria de Estado de Educação, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, apoio administrativo nível 1, 25 horas, classe 3, nos termos da legislação de regência, com análise técnica e parecer ministerial nos dois feitos. É o relatório, excelência. Com a palavra, excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Em ambos os processos, o Ministério Público de Contas observou a legalidade na prática dos atos, razão pela qual opina pelo registro das matérias neste âmbito, a teor do disposto do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. Pronunciamento válido para os dois processos. Muito obrigado. Com a palavra, nobre conselheira relatora, para
a proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Dos 2 processos também, pelo reconhecimento da legalidade e o seu registro neste Tribunal de Contas das aposentadorias aqui apreciadas nos termos da legislação de regência, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para proceder à ciência aqui das interessadas e, finalmente, após as formalidades de estilo, pela remessa dos autos ao arquivo. Como voto, senhor presidente e senhores conselheiros? Muito bem, em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto também da nobre relatora. Senhor presidente, me permita só acrescentar aqui que nos 2 processos o termo utilizado pelo Instituto de Previdência foi o termo classe 3. E aqui eu também encaminho ao Instituto para que eles corrijam, alterando o termo classe 3 para a referência 3, em razão da lei posterior que modificou a expressão sem nenhum prejuízo às 2 inativas. Obrigada, Excelência. Esclarecido. Eu voto também com a conselheira, nobre conselheira relatora, para completar quórum. E assim, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Assim, esgotado o processo de pauta da lavra da excelentíssima senhora conselheira relatora, passo a palavra à mesma para dar prosseguimento aos trabalhos com os meus cumprimentos. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada, conselheiro Valmir, nosso decano querido. Muito obrigada. Não havendo expedientes a serem lidos, passo às comunicações com a palavra nosso querido doutor Sérgio, procurador adjunto do Ministério Público de Contas. Obrigado, senhora presidente. Quero cumprimentar todos os presentes, agradecer também a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também agradecer pela condução dos trabalhos, pela nossa presidente, pelo nosso decano. E também aqui eu gostaria de cumprimentar aqueles que acompanharam a sessão pelos nossos meios de comunicação e também fazer um registro aqui dos aniversários ao longo dessa semana da nossa querida presidente, né? E aqui reiterar os meus cumprimentos, desejar sempre saúde, né? E tudo de melhor nessa vida, que Deus continue abençoando Vossa Excelência e seus familiares, da mesma forma em relação à conselheira substituta Maria de Jesus. Nada mais a comunicar, muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, o conselheiro Valmir. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Com a palavra, o conselheiro Valmir. Muito obrigado, senhora presidente. Então, eu, com a aquiescência do nobre procurador do Ministério Público, faço minhas as suas palavras e desejo a todos um bom final de semana, com Deus acompanhando a todos. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, conselheiro Valmir. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Também, Excelência, reiterar os parabéns aos aniversariantes, Vossa Excelência, conselheira Maria de Jesus, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Obrigada, conselheiro Malheiro. Conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido, senhora presidente, cumprimentar Vossa Excelência por mais um aniversário, que Deus te proteja até os 150, a conselheira Maria de Jesus que também, sim. Cumprimentar os presentes e os ausentes aqui do plenário, aqueles que estão nos assistindo pelos nossos meios de comunicação, e desejar a todos mais um bom dia. E um bom frio, bom friozinho, que chegou a friagem, hein? Olha os casacos. Obrigada, conselheiro Cristóvão. Eu também agradeço as palavras gentis de todos vocês e também faço o registro aqui do aniversário da nossa conselheira substituta, Maria de Jesus, desejando todas as bênçãos também na sua vida. Não havendo nada mais a tratar, encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentais. E convido Vossas Excelências para uma administrativa na presidência.